Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, começando essa quarta-feira com um vídeo que eu considero particularmente muito necessário, até para servir de alguma maneira para abrir os olhos do torcedor em relação ao que está acontecendo e ser mais um motivador para o clube fazer a coisa certa, porque eu tô preocupado de dar merda, assim. Porque a situação do Cauã. Eu confesso pra vocês que eu entendo, tá? Era uma situação de um jogador que prometia muito pouco, acabou dando certo, as coisas foram indo, pô, o garoto decolou ao ponto de se tornar um destaque pro Cruzeiro vir buscar o jogador num preço, pô, deplorável, que o Atlético conseguiu perder o atleta, mas não tinha muito o que fazer. A realidade é essa, não tinha muito o que fazer em relação ao Cauã Moraes. Mas a informação que eu tenho do Dudu é que é um jogador que o Atlético e o staff do Dudu não estão chegando no acordo financeiro, e agora eu vou falar com todas as letras, financeiro, para que a renovação do jogador aconteça. É óbvio que numa negociação você não chega no denominador comum no primeiro estalar de dedos. Muita coisa precisa acontecer. Mas não deveria. A realidade é que o Atlético ele deveria pagar todas as condições de um garoto tão talentoso como o Dudu. Pra mim isso é fato. Pra mim não tem que pensar duas vezes antes de fazer um investimento num garoto tão talentoso como é o Dudu. Remediar em relação à renovação do Dudu, a contratação de forma definitiva por um longo prazo do Dudu, não tinha que ser um ponto de reflexão do Atlético para entender se o valor vale a pena ou não. Porque se a gente não puder, a partir de agora, contar com a base, levando em consideração que a gente pode perder a base a qualquer momento, porque o Atlético não protege os nossos jogadores, eu não tô falando do Cauã, eu tô falando do caso do Dudu, vai ser muito complicado pro futuro do clube. A gente tá começando a ver o Atlético valorizar mais a base no sentido de dar mais oportunidade aos garotos da base. Ótimo, incrível. Mas a partir do momento que a gente bota esses garotos em evidência, não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa valorizar financeiramente esse tipo de atleta. A gente sabe que é natural que o Atlético pague menos do que alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, que tem uma condição financeira muito melhor. Mas vale o esforço dentro da realidade do Atlético para pagar um salário mais relevante pro garoto que promete tanto há tanto tempo e já chega no time principal dando uma boa resposta que é o Dudu. Ponto. Então, assim, a situação do Cauã teve muito do Cauã. Mas se a gestão Petralha me perde o Dudu por negligência, por economiazinha mesquinha, por economiazinha burra, aí eu acho que é a pá de cal na gestão Petralha. A gestão Petralha ela precisa ficar muito atenta para que ela não perca o principal talento das categorias de base do Atlético em muito tempo. Que se isso acontecer, aí eu acredito até no impeachment. Porque o Cruzeiro recentemente perdeu Estevão, perdeu Vitor Roque, mas eles estavam sendo roubados. A gestão que é considerada exemplar não pode fazer a mesma coisa que uma gestão exemplo de saqueamento do clube fez. Que isso fique muito claro, gente. Que isso fique muito nítido pra Deus e pra todo mundo. E falando sobre o Dudu, essa primeira temporada de mais sequência do Dudu no time principal é impressionante, pô. O garoto já fez golaço, o garoto já participou de construção de gol. O garoto tava fazendo um gol, querendo ou não, no jogo grande contra o Corinthians dentro de casa. O Dudu, ele mostra a cada jogo que ele entra que ele é um jogador grande, que ele pode crescer muito mais. Então, o investimento que o Atlético naturalmente faria no Dudu não é numa aposta, não é nisso. É um jogador que já tá dando indícios da qualidade que tem. Já vem dando demonstração da qualidade que tem. E é uma qualidade muito alta. Você encontrar hoje um perfil criativo, um perfil dinâmico, um perfil bom finalizador,
como o Dudu é, desculpa, não é fácil nem no mercado da bola, nem pagando caro. O Dudu é uma joia que vale um investimento em todos os sentidos. O Dudu é um investimento que, pô, ele se justifica em todos os sentidos. É isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Então, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô preocupado, eu tô confiante que a diretoria do Atlético ela não vai querer passar mais essa vergonha. Porque a situação do Cauã já foi uma vergonhinha. Não vamos mentir um aqui pro outro, não. A situação do Cauã já foi uma vergonhinha. Mas beleza, passou. Era um jogador que não tinha histórico tão grande com o clube, era um jogador que não tinha uma vivência tão grande com o Atlético. Mas o Dudu seria uma vergonha muito grande. E assim, falando agora do jogador, tirando um pouquinho o lado da negociata e falando do campo e bola, o Dudu é um jogador que deveria. A gente tá debatendo não se a gente vai perder ou não o Dudu. O debate em relação ao Dudu deveria ser se ele vai ser titular ou não do Atlético, porque talento pra isso esse garoto tem. O Atlético ele pode ter o privilégio de ter um setor com Dudu, João Cruz, Bruno Zapelli, Leozinho, todos jogadores muito criativos. E o Dudu, cara, eu acho que ele tem algo a mais, assim. Porque o Dudu, ele tem a criatividade, ele tem a qualidade da associação, ele tem a qualidade do passe. Mas ao mesmo tempo é muito dinâmico, se movimenta o tempo inteiro, se apresenta pro jogo o tempo inteiro. O Dudu não tem medo de jogar. Aí você bota esse jogador tão disposto a vivenciar o jogo, a participar do jogo, com a qualidade técnica que ele tem, é natural que você tá revelando um cara acima da média, assim. E é o impacto que ele gera hoje no clube. Os olhares do clube pro Dudu, do setor técnico pelo menos, é de um jogador acima da média. Os olhares do clube pro Dudu é de um jogador de outro nível. E eu acho que esse é mais um atenuante pra gente não se permitir, de jeito algum, de perder esse garoto. Porque a tendência é que daqui a pouco a gente perca o Zapelli, que é um jogador que já tá no mercado, valorizado. O Dudu assume essa camisa 10 do Atlético ao natural. O Dudu é o futuro do Atlético. Trazendo toda essa qualidade e, óbvio, aí a gente vai ver ele amadurecer cada vez mais. Vai ganhar em finalização, vai ganhar em passe, vai ganhar em dinâmica. Tudo que ele já tem muito para oferecer, o Dudu vai se tornar cada vez melhor. Porque é um jogador de um teto muito alto. É um jogador de muita qualidade, recém-subido da base. E óbvio que o amadurecimento vai fazer ele chegar no nível mais alto ainda. Então, que o Atlético e o staff do Dudu, né, os Lipatim, tanto o Marcelo Lipatim, se eu não me engano, o filho dele se chama Davi Lipatim, que é o staff do Dudu, assim, precisam chegar no acordo. O Atlético não pode correr o risco, porque já tem clubes batendo na porta do seu principal talento proveniente da base. Valeu, pessoal? Tamo junto, Aras.